Graça e paz, meus amados irmãos, aqui é o pastor Moisés Barros. Eu estou aqui para louvar a Deus, agradecer ao Senhor por 32 anos do programa Opção para a Vida. Este programa que Deus levantou ao longo de todos esses anos para ser um canal de Deus para proclamar as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Louvar a Deus pela vida, pelo amor e determinação que o pastor Bosco tem evidenciado ao longo desses anos através desse programa. Que Deus abençoe, que Deus continue sustentando esta obra através desse programa. Parabéns e que Deus continue concedendo bênçãos sobre bênçãos em nome de Jesus. Bom dia, mas bom dia mesmo. Que bom estarmos juntos nessa segunda-feira, começo de semana, início de mês, hoje 1º de maio, Dia Mundial do Trabalho. E nós parabenizamos a todos os trabalhadores, sem distinção e sem acepção de pessoas, até porque todo trabalho dignifica o homem, todo trabalho honroso dignifica o homem no sentido de não haver distinção se você, porque é um simples gari, não deve ser tão considerado quanto um médico, um engenheiro que trabalha fazendo suas atividades profissionais. Todo trabalho é honroso, todo trabalho dignifica o homem. Portanto, parabenizamos a todos pela passagem do Dia do Trabalhador, Dia do Trabalho. Dentro de instantes, nós estaremos ouvindo o pastor Antônio Júnior, trazendo a primeira parte de uma das mensagens que foi ministrada em nossa igreja, aliás, o estudo que ele vai ministrar sobre o livro de Neemias. E você também ainda ouvirá o pastor Robson, direto de Israel. Ele estará trazendo uma palavra lá do Monte das Bem-aventuranças. Sempre que nós vamos a Israel em nossas excursões, nós escalamos o Monte das Bem-aventuranças. E ele estará falando logo mais direto de Israel. Pastor Robson, lembramos a todos, ele está em excursão atualmente e está sempre mandando essas mensagens da sua visita àqueles lugares. Inclusive, se você desejar realizar a viagem dos seus sonhos, nós estaremos trabalhando em parceria, junho de 2024, visitando lugares como este que você vai ouvir dentro de instantes, o pastor Robson. E estaremos também visitando o Egito, as pirâmides do Egito, travessia no monte, isto é, escalada do Monte Sinai, travessia no Rio Nilo. Então, se você desejar nos acompanhar, aguarde que brevemente estaremos trazendo todo o roteiro da nossa 13ª excursão, junho de 2024, também os valores, e você já começará a parcelar, inclusive, se você desejar realizar conosco a viagem dos seus sonhos. Portanto, você vai ficar agora com o pastor Robson, direto lá do Monte das Bem-aventuranças. Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz. Nós estamos de frente para o Mar da Galileia, no Monte das Bem-aventuranças, ou Monte das Beatitudes. Eu vou girar para cá, para você dar uma olhada na paisagem, para você que ainda não conhece o lugar, conhecer. A palavra de Deus nos ensina que Jesus Cristo veio até um monte e ele escolheu uma pedra para sentar nesse monte, que nós cremos que foi nesse lugar aqui, o próximo daqui, e ele escolhe uma das pedras e senta e vai proferir então o maior sermão de todo o seu ministério. Nós estamos falando de Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, quando ele passa também pelo Pai Nosso e dá as suas orientações, as instruções da vida cristã. Então eu quero ler especificamente aqui junto com você. Se você tem Bíblia na sua casa, eu te convido a abrir em Mateus capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 12. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de nós. Vamos falar um pouquinho sobre o monte, vamos falar um pouquinho sobre o sermão, sobre as bem-aventuranças de Jesus Cristo. Nós não temos bem-aventuranças apenas no Novo Testamento, existem as bem-aventuranças também no Antigo Testamento, boa parte delas encontradas no livro dos Salmos. E o que são bem-aventuranças? São orientações da palavra de Deus para nos tornar mais santos, para nos trazer para mais perto do Senhor. E a palavra bem-aventurado significa mais do que feliz, ou seja, é a fonte de felicidade que o Senhor está nos dando. E essa fonte de felicidade é contrária àquilo que o mundo nos ensina. Muitas pessoas dizem que não levam desaforo para casa, mas Jesus Cristo disse que se alguém te bater numa face, desce a outra. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, quando mentindo disserem todo mal contra vós. Bem-aventurados sois. E a Bíblia nos orienta a ter um sentimento diferente daquele que normalmente nós temos. Porque quando nós somos caluniados, injuriados, perseguidos, quando nos fazem mal, a tendência natural é surgir revolta em nosso coração. É nós ficarmos chateados, magoados. E o que Jesus está dizendo é que nós deveríamos adotar o sentimento oposto a isso. Regozijai-vos, alegrai-vos. Porque fizeram isso com os profetas que vieram antes de vós. Então veja que a questão aqui não é apenas sofrer. O texto não está ensinando uma teologia do masoquismo, que você deveria gostar, sentir prazer no sofrimento. Não é isso. É o motivo pelo qual você sofre. Você está sofrendo porque fez o que é certo, ou você está sofrendo porque esse sofrimento é consequência dos seus pecados? Se o seu sofrimento é resultado de uma busca pela santificação, se o seu sofrimento é resultado de uma vida que busca parecer com Jesus Cristo, então nós deveríamos nos alegrar com esse sofrimento. Regozijai-vos. O que Jesus Cristo está dizendo, em outras palavras, é que quando essas coisas acontecem, Deus está nos dando a oportunidade de parecer um pouco mais com Jesus Cristo, de parecer um pouco mais com os profetas. Nós estamos nos tornando um pouquinho mais parecidos com Jesus através dos sofrimentos da vida. Isso não nos salva, isso não nos dá a salvação, mas isso revela a imagem de Cristo naqueles que já são salvos. Por fim, para nós terminarmos essa parte, após esse trecho que o nosso irmão Marcos leu, nós encontramos mais duas orientações. Vós sois o sal da terra. Essa menção foi feita por Jesus Cristo se referindo a algo que acontecia lá em Jerusalém, lá embaixo, nessa direção aqui. Lá no templo, na época do inverno, o templo todo de pedra, aquilo se torna muito escorregadio. As pessoas poderiam cair com facilidade. E o que é que os sacerdotes pediam? Eles pediam que as pessoas trouxessem ofertas em sal. O sal que tinham em casa, que já tinha perdido o sabor, esse sal deveria ser trazido e ele seria utilizado no templo. De que maneira? Ele era jogado em cima da neve, ele era jogado em cima da pedra, porque o sal em cima da pedra aumenta o atrito e evita que as pessoas escorregassem. Então eles traziam essas ofertas em sal para evitar acidentes no templo.
E Jesus Cristo então utiliza esse exemplo para ilustrar uma verdade espiritual. Vocês, cristãos, vocês, filhos de Deus, são o sal da terra. Porém, se o sal perder o sabor, para nada mais presta, para nada mais serve, senão para ser pisado pelos homens. Veja, o sal é o que dá sabor à comida. Se você coloca uma comida sem sal, ela fica, como se diz, insossa, sem gosto. Mas se você salgar demais, não tem quem consiga comer. Então, quando salga demais, a tendência natural é cuspir, é colocar para fora. Por isso, o cristão ele tem que ser bem temperado. Como se diz no popular, nem pode ser 8 nem 80. Ele tem que ser equilibrado. Nem de menos, sem sabor, e nem de mais. E nem tão pouco, sem sabor. Porque se tornar sem sabor, para nada mais serve, senão para ser pisado. E a segunda coisa que ele fala, após o que nós lemos das bem-aventuranças, é que nós somos a luz do mundo. Ninguém pode esconder uma cidade em cima de uma montanha. E veja, quando Cristo fala isso, ele fala aqui no Monte das Bem-aventuranças, olhando as montanhas que estão lá atrás. Não tem como esconder uma cidade acesa em cima de uma montanha. Se você tem a luz de Cristo, não tem como fugir, não tem como escapar. A glória de Deus vai repousar sobre a sua vida. Que Deus te abençoe a partir desse lugar tão bonito, esse lugar maravilhoso. Receba um grande abraço e um cheiro no seu coração. Neemias 6, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo de número 8, diz assim o texto sagrado: Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem e o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiro a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhe dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro e, segundo se diz, querem ser o rei deles. E puseram um profeta para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa alguma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Meus irmãos, eu queria que você prestasse atenção. Fazer a obra do Senhor requer de cada um de nós, além da certeza do chamado, a convicção que estamos fazendo para Deus e que Ele tem nos ajudado. E eu acho também, baseado no que nós vamos ler, e já lemos nesse texto, que ter inimigos faz parte da obra. E eles podem eclodir de qualquer lugar,
e ser qualquer pessoa. Não existe um quadro em que possamos apontar e dizer: aí vem mais um inimigo. Então, fazer a obra do Senhor é um privilégio, uma honra, uma satisfação. Fazer a obra do Senhor é o que todo crente faz, porque fomos chamados. E fomos chamados para isso. Mas saibamos uma coisa: teremos inimigos. E eles sairão por vários motivos. Dentre eles, a inveja velada, o ciúme escondido e a desconfiança natural do ser humano. Às vezes, medo ou apego, e assim trazendo uma instabilidade, sem a certeza de que o outro faz e qual a intenção do coração. Mas a pior coisa que pode acontecer para aqueles que querem fazer a obra, mas encontra dificuldade com o inimigo, a pior coisa que pode acontecer é cair na mão do inimigo. Entrar na sala de planejamento deles, sem entender a real intenção, sem discernir qual o real motivo. Os inimigos, eles trabalham assim, eles planejam o mal e tentam colocar você nesse plano sem que você perceba. O que fazer em momentos como esse? A gente poderia perguntar. Qual deveria ser a nossa postura frente a essas situações? Neemias vai responder algumas dessas questões. Quando fazemos a obra de Deus, pelo que podemos nos basear na experiência e também no que Neemias aqui vai nos revelar, não podemos esperar brisas. Fazer a obra do Senhor, nunca devemos esperar afagos. Fazer a obra do Senhor, você não pode tampouco esperar elogios. Neemias, ele experimentou grandes oposições. Pode constatar a fúria das pessoas contra o seu ministério. Capítulo 2, verso 10 diz: disto ficarão sabendo Sanbalate, o Eronita, e Tobias, o servo amonita, e muitos lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Os caras estavam injuriados, porque veio uma pessoa querendo o bem da igreja. Eles estavam com fúria, porque veio Neemias que queria o bem da igreja. No capítulo de número 2 ainda, mas no verso 19 diz assim, ó: porém Sanbalate, o Eronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazes? Quereis rebelar-vos contra o rei? Quando você está disposto a fazer a obra de Deus para Deus, os inimigos, eles se comportam como está prefigurado aqui. Eles fazem chacotas do que você está fazendo.
Eles vão dizer: tu está babando o rei, tu está fazendo para aparecer. Eles vão jogar em cima de você aquilo que eles são. Ainda no capítulo 4, no versículo 1, diz assim: tendo Sambalate ouvido que edificáramos um muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. A ira dele foi tão forte que ele começou até mesmo a falar mal da própria igreja. Então percebam, irmãos, a característica, e o que eu quero que você entenda nesta noite, de uma vez por todas, que fazer a obra do Senhor traz na sua vida inimigos. Mas o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma grande obra. Aleluia! Aleluia! E o inimigo ainda tem outra característica: são debochados. Capítulo 4, verso 3. Estava com ele Tobias, um amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedras. Tirou onda, como a gente diz aí na rua, né? Tirou onda. E essa obra é tão fraquinha que se vier uma raposa derruba tudo. Invejosos, ciumentos. No capítulo 4, verso 11, a gente se escandaliza com a fúria do inimigo até aqui. Eles ainda têm algo mais profundo e perverso. Verso 11: disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Você está entendendo aqui a profundidade da coisa? Não era só inveja, não era só ciúmes, mas esses sentimentos que tomavam o coração dos inimigos de Neemias, fez com que eles pensassem até mesmo em matar Neemias. Vamos matar o pastor, porque isso não presta não. Ele está fazendo uma boa obra. O que nós precisamos entender de uma vez por todas, é que a obra da revitalização, a obra da reconstrução, a obra na igreja, que a faz crescer, gera fúria. É uma realidade. Gera fúria. E nós constatamos isso não só na experiência, mas como está aqui revelado. Neemias está revelando aqui os detalhes que às vezes nós não percebemos, mas está aqui. E em meio a tanto trabalho e as dificuldades que a obra de Deus tem, o fator relevante parece que nunca deixa de existir. Eu falo daquilo que no primeiro versículo do capítulo 6, Neemias nos apresenta: os inimigos dentro da igreja. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Interessante, os moldes operantes dos inimigos são os mesmos. Ele olha para a obra que Neemias está fazendo, ele olha para a obra que Neemias tinha começado, e eles começam a procurar defeitos. Meu Deus. Isso quer dizer que nós temos que ter cuidado em nós, para que nós não sejamos o inimigo da obra de Deus. Nós temos que ter cuidado para nós não sermos o inimigo da obra de Deus.
Nós temos aqui a consciência cristã. O pastor Eude não me passou um documento para me ser defensor, mas eu e minha esposa, e como muitos de vocês aqui, estão nessa obra desde o início dela. Mas o que eu já ouvi de crítica, de colegas pastores que não participam, por causa de inveja e de ciúme, não está no gibi. Por isso que eu estou dizendo, cuidado para que você não seja inimigo da obra de Deus. É impressionante quanto de crente que critica, que fala, nem ajuda, eu tenho medo de dizer isso não, acaba se tornando inimigo da obra de Deus. Da obra de Deus. E isso pode ser com qualquer outra coisa, com qualquer outro evento, com qualquer outra igreja. Cuidado com suas críticas. Cuidado quando você se levanta para criticar, para falar. Porque senão você acaba se tornando inimigo da obra de Deus. Neemias estava então fazendo a obra de Deus. E os inimigos souberam que Neemias havia terminado o muro. E antes mesmo deles apontarem alguma coisa, pois era isso que eles iam fazer, Neemias já se antecipa e já observa que os portões não estavam no lugar. Mas o que havia também como trama, não só de ver algum defeito na obra, de apontar algum defeito na obra, mas os inimigos haviam uma trama. Eles estavam articulando algo sombrio, algo traiçoeiro, algo típico de pessoas invejosas. Mas o que se destaca também aqui é que o servo do Senhor, aquele que teme a Deus, aquele que havia provado da fidelidade de Deus, pelo próprio chamado de Deus para com ele, o servo de Deus, ele tem discernimento. Versículo número 2, a gente pode sucintar isso. Vejamos, Sanbalat e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremos nas aldeias no vale de Enom. Porém, intentavam fazer-me mal. Olha o servo do Senhor, que lá no início da obra, lembra o que foi que ele fez? Ele escuta a notícia, ele sai para um lugar reservado, e ele ora e jejuma, ele vai preparado, ao ponto de ter discernimento espiritual. Ele diz: ei, os caras já estavam há tempo aqui, há tempo que os caras já estavam querendo me pegar, há tempo que os caras criticam, há tempo que os caras apontam, há tempo que eles estão com fúria. Tu acha que eu vou me encontrar com eles? Tu acha que eu vou perder tempo para estar com eles? Vou não, eles intentam mal contra mim. Era o que Neemias estava pensando. Espero que você tenha sido profundamente abençoado através de todo este programa, e vamos ficar devendo a conclusão desta mensagem amanhã, se Deus assim nos permitir. Mas antes, eu quero lembrar a todos que, conforme ouvimos o pastor Robson, direto lá do Monte das Bem-aventuranças, se você desejar realizar a viagem dos seus sonhos, programe-se, porque em junho de 2024 estaremos visitando tanto o estado de Israel, como também estaremos indo ao Egito. Se você desejar maiores informações, após o programa, ligue para o fone 9149-3993. Nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo o cantor Yonan Cohen. Ele é judeu. Numa das nossas excursões tivemos a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. É uma pessoa simpática, simples, e ele louva a Deus com toda a alma, de todo o seu coração. Deleite-se com esta música e até amanhã, se Deus quiser. Que viva Adonai, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Que viva Adonai, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Bendito sea mi roca, Adonai, bendito sea mi roca, Adonai, bendito sea mi roca, Adonai, bendito sea mi roca, Adonai.
el goy herev, lo himetu ot milchama. Eli hendat libi, usana ve'al natitalam. 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 Ana Eli hendat libi, usana ve'al natitalam. Ana Eli hendat libi, usana ve'al